Ou seja, agora a gente tem imagens aí, inclusive, da sala, né, do Conselho de Segurança da ONU. Exatamente, obrigada, Rafa. Tem horas que ali, né, até foge ali. A gente está junto nessa, Débora, vamos junto. Tá, e aí a gente tem, a qualquer momento deve começar, a gente viu uma reunião muito parecida com essa, né, Rafa, acontecer, inclusive, logo quando saiu, né, ali, quando foi divulgado aquele vídeo do Vladimir Putin falando sobre, então, a ação militar, ele orientando ali, então, o exército dele para a ação militar na Ucrânia. E aí o exército, naquela noite, o Conselho de Segurança da ONU fez uma reunião extraordinária, inclusive você, junto com a Paula Moraes, né, inclusive transmitiu isso aqui ao vivo para todos aqui na BMC. Naquele momento, inclusive, falas bem emblemáticas de alguns líderes, né? Eu lembro que... Um embate, claro, entre Ucrânia e Rússia. Exatamente isso. Na reunião, né? A gente tem o hábito de acompanhar, né, questões geopolíticas, né, tensões geopolíticas, né, Débora? Eu não lembro de um embate tão claro numa reunião de diplomatas na ONU, né? Inclusive a gente viu ali no canto de tela ali passando o embaixador da Ucrânia no Conselho. E geralmente em diplomacia é sinônimo de não ter, né, briga, né, não ter barraco, né, como diria a linguagem popular. E não foi isso que a gente viu na última vez, não. Na última vez a gente viu uma postura ali de confronto direto, obviamente, né, com os nervos à flor da pele, porque estava ocorrendo no mesmo momento do Conselho de Segurança da ONU se unindo, o ataque à Ucrânia, né, por parte da Rússia. Então, via-se essa tensão muito forte, né, até mesmo o secretário-geral da ONU, Guterres, incrédulo com tudo o que estava acontecendo, né, ele dizendo que tinha passado as 3 reuniões que eles tinham feito anteriormente, não era, ele não dava essa importância toda, né, ao ataque, a um possível ataque russo, ele achava que eram rumores, e até porque, né, tinha reunião televisionada pela Rússia, do Putin, falando com o secretário de segurança russo de que ele queria tirar as tropas. Né? Então, o mundo inteiro achou que ele estava retirando as tropas, não que ele iria atacar. Né? E o único lugar, inclusive, que continuou com o mesmo pensamento foi o Pentágono. O John Kirby, que no dia seguinte a gente deu a coletiva, a gente deu a coletiva do Biden. Todo mundo aqui que acompanha a BMC teve isso em primeira mão. A gente deu a coletiva do Biden, o Biden falando, olha, se eles atacarem, a gente vai atacar. E ninguém entendendo nada, porque a Rússia tinha acabado de falar que mentiu na cara tirar. Dura, né, Rafa? Não mentiu, né, mas tomou-lhe uma estratégia. Ele não tirou. Ele mandou, na verdade, mais homens ali para a fronteira. Pois ele disse que não queria somente mandar ali, era uma ação militar na região de Luhansk e Donetsk. Eu tô demais hoje com Luhansk e Donetsk. E, na verdade, não foi de cara, desde o princípio, do primeiro momento. Ele não fez só, ele já entrou no país inteiro por todos os lados. Já, 200 mil soldados? Né? Apenas. Então, é a maior movimentação, é a maior ação militar que você, de um tamanho que você não se vê desde a Segunda Guerra Mundial. Pois é, e isso, inclusive, é o perigo que o próprio Guterres fala na sua declaração ao fim do dia seguinte, né? O Guterres, ele não sei se foi no dia seguinte ou se foi no mesmo dia, eu já estou perdidinho já na ordem das coletivas que a gente traduziu aqui na BMC, mas o Guterres, ele fala, olha, esse é o maior perigo militar que estamos presenciando no século XXI. Né? É a vez mais próxima que a gente está vendo de algo que pode escalar para um nível global de guerra. Estamos falando da potência, uma das maiores potências nucleares do mundo. Né? A Rússia tem mais de 6 mil ogivas nucleares. Uma ogiva nuclear já causa um estrago imenso. 6 mil. Sem contar que eles já tomaram toda a região, foi uma das primeiras regiões ali, né, da Ucrânia que eles dominaram, que foi a região de Chernobyl, onde, vale salientar, existe ainda, primeiro que existem 4 usinas em funcionamento, né? Ativas na região, elas permanecem ativas, isso já foi ali também tranquilizado pelo próprio governo de Kiev, elas continuam ativas, estão funcionando, eles estão mantendo isso, mas no final das contas, a gente sabe que de todo aquele acidente que ocorreu, daquela tragédia em 1986, ainda existem muitos resíduos na região.
o risco, né, de um acidente ambiental é gravíssimo, inclusive já foi detectado um aumento de radiação, né, na região. Então, assim, existe uma preocupação muito grande por isso. Isso alimenta ainda mais um poder, né, para a Rússia em relação a isso, né, Rafa? É inevitável. Aliás, a Rússia que vem ali aos poucos se preparando ali desde a época daquele terremoto ali de Fukushima lá no Japão, sabe assim, vem ali se preparando financeiramente ali tentando dominar ali a dependência energética da Alemanha ali do gás, até que chegou um momento que agora eu vou pegar o território e Exato. vou também me voltar a ser a potência que eu já Mas era é o antes. que os analistas de relações internacionais também, que a gente, né, conversou várias vezes, explicaram já, né? Já tinha tido a primeira vez com Geórgia, né, também depois, que já tinha sido uma ameaça, né, à lógica global. Depois veio a questão da Crimeia em 2014 e aí agora com o estopim realmente com a história da OTAN, né? Então a gente continua acompanhando, né? Vamos tentar esperar aí qual vai ser se vai ter algum pronunciamento depois do Conselho, né, da reunião do Conselho de Segurança da ONU. Aliás, essa rodada, a informação que eu tinha, inclusive, era que essa rodada, o Rafa, seria presidida, inclusive, pela Rússia, né? A rodada de hoje dessa reunião, desse conselho, seria presidida pela Rússia. Bom, e é como eu falei mais cedo com o Gani aqui na nossa programação, a gente sabe que é muito mais simbólica do que qualquer outra coisa devido justamente a essa posição da Rússia, porém, é justamente essa simbologia dos países, o posicionamento dos países ali tem uma determinação imensa, assim, faz uma diferença muito grande. Olha ali, cada vez mais a gente está vendo o pessoal se posicionando, acredito que já deve começar em breve essa reunião. Mais uma reunião do Conselho, a segunda reunião, né, Rafa, desde quando tudo começou, a segunda reunião do Conselho de Segurança da ONU, que a gente vai acompanhar e transmitir aqui ao vivo para vocês. Aliás, eu já peço para todas as pessoas, são quase 8.500 pessoas assistindo agora ao vivo aqui no nosso canal. Quem não conhecia aqui a BMC ainda, né, já aponta, aliás, o seu telefone aí, a sua câmera do seu telefone para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E segue a gente se você estiver vendo pelo celular, Instagram, inclusive, ou se estiver vendo pelo celular, clica no link. Clica no link, exatamente isso. Clica no link, já vai lá no nosso Instagram. A gente também sempre está atualizando vocês com notícias através do nosso Instagram, pelo nosso Twitter, todas as nossas redes sociais. A BMC leva para você informação que gera valor através de todas as nossas redes, do nosso site, nosso portal www.bmcnews.com.br. Por lá você também acompanha a nossa transmissão ao vivo, em tempo real para vocês. A gente traz notícias de mercado a todo momento. É claro que a gente está aqui, né, Rafa, numa transmissão especial. A gente quebrou aqui todos os protocolos da nossa programação para trazer toda essa cobertura aqui dessa guerra que tem acontecido no leste europeu, porque a gente sabe que isso afeta o mundo inteiro, né? Pode trazer consequências econômicas vitais, inclusive, aí para a economia do mundo, considerando que temos potências aí econômicas envolvidas em toda essa história, né? Então, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho essa reunião desse Conselho de Segurança da ONU, que deve acontecer dentro de instantes. Lembrando, gente, que ainda há pouco, né, houve um pronunciamento, inclusive lá nos Estados Unidos, em que uma porta-voz da Casa Branca anunciou, né, que os Estados Unidos decidiu acompanhar, então, tanto a União Europeia como o Reino Unido nas sanções em relação ao Putin e o Ministério de Relações Exteriores da Rússia, né, no congelamento de seus bens. Mais uma decisão, né, foi mais uma sanção ali em relação à Rússia, apesar de que a gente sabe que o presidente ucraniano tem cobrado ações mais ativas, digamos assim, né, ou mais ávidas, eu acredito do que essas que estão sendo tomadas até então. Pelo menos essa é a cobrança que a gente tem visto o presidente ucraniano que também já apareceu e as últimas imagens que a gente tinha do presidente ucraniano era falando junto com o seu parlamento, dizendo que ele iria permanecer sim, né, em Kiev, não iria sair dali, não iria se entregar, não iria entregar o parlamento. Aliás, a afirmação que também foi feita pela própria embaixadora da Ucrânia durante uma coletiva que ela deu agora há pouco,
né, lá nos Estados Unidos, e a gente acompanhou isso, a gente passou isso aqui para vocês mais cedo, ela que também passou mais detalhes, inclusive, sobre tudo que tem sido feito, né, Rafa, nessa coletiva, mais cedo aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Exatamente, Débora, a gente está vendo aí a movimentação, né, daqui a pouco deve então ser feito aí, né, eles já estão se sentando ali para começar a reunião, né? Eles devem começar a qualquer momento, né? Os pronunciamentos são feitos em inglês, né? Todos, né? Existe esse acordo, né, entre os países, né, de forma diplomática para falarem em inglês. Então a gente vai acompanhar aqui, né, as declarações e estamos esperando, né? Estamos esperando. Enquanto isso, você vê imagens aí, né, da situação na Ucrânia, né? As imagens que tivemos aí do dia inteiro, né, desse ataque russo à Ucrânia, aí, né, os militares chegando aí no país, né, vemos ali também ao lado direito, né, toda a movimentação ali, o Conselho Rafa, de Segurança da ONU. Agora há pouco, em cerca de 5 minutos, outro alarme lá foi feito lá em Kiev, exatamente. Kiev. A todo momento, né? Outro alarme aéreo foi anunciado em Kiev, mais uma vez a Prefeitura de Kiev pedindo para que todos se resguardem, né? Que todos com urgência sigam para bunkers para se protegerem. Mais uma vez, não tem nem 5 minutos que saiu aqui. A gente sabe que realmente Kiev tem sido já tomada desde mais cedo, né? Russos ali, acho que já começou, vamos ouvir. Já temos então. ali, vamos começar então a ouvir. Eu vou pedir para que a produção aqui aumente um pouco nesse momento a reunião que já começou. На имя председателя Совета Безопасности. С-2014-136. Повестка дня утверждается. На основании правила 37 временных правил процедуры Совета я приглашаю принять участие в данном заседании представителей Австралии, Áustria, Andorra, Antigua, Vasily Nebenzia falando aí, né, dando sua declaração em russo, no caso, né, todos os embaixadores ali utilizando seu tradutor no ouvido, né? Германии, Греции, Грузии, Дании, Доминиканской Республики, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Колумбии, Коста-Рики, Кувейта, Латвии, Либерии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Ele lendo aí então os países que estão Нидерландов, Новой Зеландии, Панамы, Парагвая, Перу, Польши, Португалии. Bom, está começando aí então a reunião do Conselho de Segurança da ONU, como a gente falou mais cedo para vocês. Essa reunião, essa rodada vai ser presidida pela Rússia, eu também tinha comentado isso com vocês mais cedo. Né? Exatamente. Essa já era a expectativa, inclusive. Rússia, lembrando para vocês que tem ali uma posição de liderança, inclusive, né, no Conselho, Rafa, e tem um poder de veto, inclusive, nesse Conselho, né, por causa disso. Junto com os Estados Unidos, junto com a China, junto com a França, junto com os países que, aliás, venceram ali na Segunda Guerra. Bom, ele que vai presidir, é a Rússia que vai presidir dessa vez essa rodada do Conselho. A gente espera que dessa reunião, inclusive, saia, né, algum posicionamento. Provavelmente ali as lideranças, os países devem, né, falar ou pedir, a gente viu isso na outra reunião, né? O pedido de cessar-fogo. Na verdade, naquela primeira reunião, pediam para que o Putin não realmente fizesse aquilo que ele estava fazendo. Hoje, eu acredito que o que deve vir aí pela frente é o pedido de cessar-fogo, né? O pedido de realmente dar um passo ali para trás, o que eu acho meio difícil o Vladimir Putin querer fazer. Mas, né, vamos ver no que vai sair ali dessa reunião, que, aliás, com certeza também o Brasil deve participar, né, nessa reunião, que, lembrando, a gente ainda não tem um posicionamento do presidente dos Estados Unidos. Hoje, mais cedo, o Mercosul chegou a fazer um posicionamento também condenando essa invasão da Rússia à Ucrânia. Esse posicionamento do Mercosul não contou com a assinatura do presidente Jair Bolsonaro, lembrando que o Brasil faz parte, está ali, né, no Mercosul, foi apenas com os outros 3 países
O Brasil não fez parte aí desse posicionamento. A gente ainda aguarda para poder saber se o presidente Jair Bolsonaro vai ou não. Mas vamos lá, o Conselho de Segurança segue se reunindo. Nesse momento, é o representante russo que vai presidir, a Rússia, né, o posicionamento russo, é o presidente russo. O embaixador russo. É o embaixador russo, obrigada, Rafa. Vamos que vamos. Está presidindo o essa Vasily sessão. Nebenzia. O Vasily Nebenzia, que é o presidente aí da sessão. Inclusive, Débora, acho que vale muito a gente lembrar ao pessoal de casa como é que funciona toda a dinâmica do Conselho de Segurança, né? O Conselho de Segurança ele é formado por 15 membros, sendo 5 permanentes e 10 rotativos, né? Os membros permanentes são aqueles que se sagraram vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Estados Unidos, Grã-Bretanha, olha só, a gente está fazendo aqui o soletrando aqui, né? E Irlanda do Norte, China, Rússia e França também estão. Os membros rotativos são escolhidos pela Assembleia Geral, dentre os não permanentes, tendo como principal requisito a contribuição. Começa a falar. Vamos lá ouvir a Linda Greenfield. O áudio, por Let favor. us never forget that this is a war of choice. Nunca vamos nos esquecer de que a Rússia escolheu essa guerra. A Rússia escolheu invadir seu vizinho. A Rússia decidiu fazer com que o povo ucraniano sofra e escolheu violar as leis internacionais, violar os direitos humanos. E agora, em toda a Ucrânia, vemos pessoas implorando por suas vidas. A Rússia escolheu que os ucranianos saiam de suas casas apenas com o que tem no corpo, deixem tudo para trás e se escondam nos metrôs ou tenham que sair do país. A Rússia escolheu que crianças, bebês, recém-nascidos sofram com toda essa situação. Nós vimos imagens de quebrar o coração de pais tendo que se despedir de suas famílias e de suas crianças para separar suas famílias e deixarem elas em segurança. Nós vimos que centenas de pessoas tiveram que ir para as estações de metrô e também implorando para que suas crianças possam ser inclusas no trem e escapar da Ucrânia. Nós também vimos pessoas do cotidiano da Rússia se levantando contra o presidente Vladimir Putin e se opondo a essa invasão. Eles não querem sacrificar as vidas russas pela ambição do Putin. Esse Conselho de Segurança foi criado justamente para evitar o que está ocorrendo agora. A Rússia está tão contra as leis internacionais, os direitos humanos, e nós posicionamos nossas nações para que elas não escondam isso. As nossas instituições têm que ser fortes para resolver os problemas do século XXI e mostrar às crianças que o futuro não pode ser um futuro de guerra. Tudo que nós estamos vendo de dor que os ucranianos estão sofrendo hoje, eles estão vendo a falta de comida, de água e também a perda de tudo aquilo que conhecem e possuem. Nós, juntamente com nossos parceiros e aliados,
Estamos tentando propor à Rússia uma resolução diplomática de toda essa situação. E tentar manter a independência e a liberdade de todo o território ucraniano. E nós estamos pedindo à Rússia para imediatamente retirar todas as tropas da Ucrânia. Para aqueles que estão necessitados na Ucrânia, que necessitam também de ajudas pessoais. Hoje nós estamos aqui de pé, se mantendo contra as atitudes criminosas da Rússia. As atitudes, inclusive, que são contra as leis internacionais, e nós queremos impor consequências ao que a Rússia está fazendo contra a Ucrânia. Nós queremos ações imediatas, econômicas e severas contra a Rússia. Isso inclui um pacote de sanções econômicas que impactará imediatamente toda a economia russa e vai destruir toda a sua economia, sua base industrial e também tudo aquilo que financia esse ataque que estamos vendo. O presidente Biden estará pessoalmente impondo sanções contra o presidente Vladimir Putin. Tudo que nós estamos fazendo, nós já tínhamos citado ao Conselho de Segurança e iremos colocar em prática hoje. E enquanto nós tivermos um Conselho de Segurança, nós queremos assegurar a paz e tudo aquilo que esse Conselho representa. A Rússia já não entende essa missão. E, no mínimo, todos nós temos a obrigação de rejeitar esse ataque da Rússia. Quando querem falar que todos nós somos responsáveis por isso, eu diria que não é bem assim. Existe um culpado nessa história, e é a Rússia que está atacando a Ucrânia. Qualquer pessoa que estiver duvidando desse ataque, da verdade desse ataque, dá uma olhada nas imagens de jardins da infância que já foram afetados por toda essa tensão militar. Dê uma boa olhada. Todos aqueles que tentam trazer justificativas, desculpas para essa guerra, eu digo que quantas pessoas que estão sendo sacrificadas nesse campo de batalha. E aqueles que dizem que a Rússia... Todos aqueles que dizem que a Rússia tem o direito de retomar os seus territórios que eram dela na época da União Soviética, olha o que ela está fazendo também com outros vizinhos, como por exemplo a Finlândia e a Suécia, que ela já está apontando seus militares. E tudo isso era justamente o propósito do nosso Conselho de Segurança, evitar esse tipo de questão. Então, colegas, isso é uma votação simples hoje. Deixa eu colocar de maneira simples. Vote sim se você apoia os artigos da União da ONU. Vote sim se você acredita na integridade da Ucrânia e na independência da Ucrânia. Vote sim se você acredita que a Rússia tem que sofrer consequências por isso tudo. Vote não se você se alinha a essa postura agressiva e sem precedentes da Rússia.
a Rússia tinha uma escolha e vocês também têm hoje. Agora o presidente vai passar a palavra para outro representante. My delegation subscribes to what we just heard from the Ambassador of the United States. Dear colleagues, we are called today to express. Agora o representante da Albânia está falando nesse momento. Individually and collectively, with respect to international law that we have agreed to. Nós queremos ressaltar que devemos respeitar coletivamente todas as regras que nós havíamos já concordado anteriormente. E respeitar a atitude de manter os nossos governos de forma independente e livre. Enquanto nós falamos, a Ucrânia está tomando bombas, pessoas estão sendo mortas e um país na Europa está sendo destruído. E tudo isso porque um país ao lado dela, muito mais poderoso, resolveu retirar sua palavra da história. O país, ao invés de se manter como um país que respeita as leis internacionais, decidiu, então, impor a morte ao seu vizinho. Eles decidiram colocar uma consequência ao seu vizinho diretamente com sangue ucraniano. E é nosso papel parar com essa loucura. Colegas, a solução que a Albânia sugeriu a todos condena a Rússia a todos esses ataques. It calls upon Russia to abide by the Minsk agreements. It also calls for facilitation of humanitarian assistance to those in need in Ukraine. E nós queremos deixar bem claro que devemos defender aqueles que estão necessitados na Ucrânia e que precisam de ajuda imediata. A resolução, inclusive, ela pede para que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, retire logo, imediatamente, as tropas russas da Ucrânia e pedir ao mundo inteiro que pare a guerra. E nós pedimos, não só que ele respeite a Ucrânia, mas como toda a ONU. Isso tudo vai ser relembrado por uma só visão das nossas crianças no futuro, que irão ver a nossa postura de falta de solidariedade com a Ucrânia e que nós podíamos ter feito algo pela dignidade desse país. Isso não dá para ser feito e para ser olhado de longe, para ser escondido. Então, nós dizemos não à agressão, nós dizemos não a uma ação lateral, nós dizemos sim ao acordo. Vamos ver no próximo agora. Agora do Reino Unido. A reunião da ONU começa com um singelo convite para a paz. Nós vimos as considerações da escalada da guerra. Nós vimos que a criação desse conselho desde 1945. E a intenção dele é proteger as pessoas e seus futuros. Proteger as pessoas de violências e conflitos que vão destruir vidas. Enquanto nós falamos, crianças e mulheres e famílias novas
e civis em toda a Ucrânia estão se escondendo de todo esse ataque russo. Primeiro, a Rússia disse que era toda uma lógica de recuperar a história. Depois, disse que era sobre Luhansk e Donetsk. E agora, eles estão bombardeando Kiev. Nós vimos imagens horríveis de tanques russos esmagando pessoas em toda a Ucrânia. Um país com 44 milhões de pessoas está sendo atacado em todas as frentes. Colegas, a resolução que nós estamos votando hoje é uma mensagem para essas pessoas de que o mundo está do seu lado e está de pé com o povo ucraniano. É uma mensagem para o mundo que o mundo que nós estamos construindo respeita a segurança e, se não, quem pode ser o próximo? E também é um sinal à população que se manifesta contra esse ataque. Essa resolução, ela coloca um fim nessa guerra. Colegas, o presidente Putin fez uma invasão massiva contra a Ucrânia. Sua mira era menosprezar essas pessoas. Nada vai esconder uma verdade tão clara como essa. É uma agressão sem necessidade, que não houve provocações, que foi 100% da Rússia, e nós temos que condená-las por isso. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce Conseil se trouve aujourd'hui face à ses responsabilités. Agora, então, a declaração do embaixador do Gabão, que está falando. Eu acredito que francês, eu acho que o Gabão fala francês, né, é exatamente, o idioma correto, o idioma nativo do Gabão é em francês. Mas já podemos, né, inclusive, já trazer algumas noções importantes dessas últimas declarações, né, Débora? Alguns pontos importantes aí das nações dos Estados Unidos e do Reino Unido, né, que são geralmente as primeiras a trazerem realmente a fazerem essa reunião, né, as primeiras a declararem. Então, a gente já pode ver, né, a Linda Greenfield trazendo muito a questão dos bebês, né, na Ucrânia que estão sofrendo com isso, da história ucraniana que está sendo retirada, né, de contexto e de todas as famílias que estão envolvidas nisso. E também voltaram a falar justamente aquela questão do discurso de que a Rússia, que os próprios russos não apoiam esse tipo de situação. Então a gente vai acompanhando aqui, né, assim que a gente tiver outras declarações aqui, a gente vai trazer cada vez mais, né, Débora?